Agora a gente vai abrir para as perguntas. Alguém tem alguma intervenção para fazer? Você gostaria de dirigir a pergunta? Só. Você quer fazer o microfone? Não, vocês estão me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde, professor Saulo. Professor, o senhor fez um comentário interessante. Seguinte, esse seu comentário sobre liberalismo pré- e pós-70, que até também, de certa forma, me crítica. Da mesma maneira que os liberais entendiam que o Estado era necessário para organizar certas coisas, ou seja, um poder maior que todo mundo, eles entendiam também que era um poder forte, para fazer isso ser um poder forte, um poder representar por isso. A gente percebe mesmo até a desconfiança que o Rousseau tinha quando escrevia do contrato social, o problema que seria o tamanho do Estado. E daí então surgiu a preocupação quanto à limitação. E aproveitando até aquele comentário que Bastiat fez, né, que o senhor esteja familiarizado, Frederico Bastiat, que o grande problema do Estado seria também, né, a questão de que aqueles que assumem o comando dele, ao invés de manter o seu escopo original, criam privilégios para si, e as classes que assim se sucedem no comando do Estado vão, ao invés de revogarem os privilégios anteriores, criam privilégios para si. E o que a gente tem visto ao longo do tempo é que esse poder do Estado não tem diminuído, apesar dele carregar uma incumbência de equilibrar certas coisas, que por isso alguns grupos metacapitalistas, como você colocou muito bem, se apropriam desse poder que o Estado tem, né, justamente porque ele pode agir sobre a economia e garantir os seus privilégios. Agora eu faço a pergunta, como limitar, como dar um poder ao Estado para que ele haja responsavelmente dentro daquilo que é sua natureza, dentro do seu desígnio original, versus aquilo que a gente tem visto empiricamente, que é o seu quase incontrolável crescimento. Não digo apenas naquilo que politicamente ele pode ser capturado por alguns grupos econômicos, que ao invés de escolher a competição com privilégios para si, mas até mesmo em termos de orçamento. Você, por exemplo, não vê uma diminuição de um Estado que arrecada e um aumento de arrecadação seguido, digamos assim, de um aumento de corte público. Você vê quase que um tragador financeiro. Eu queria que você fizesse, não sei se estou me fazendo claro o questionamento, queria saber como equacionar essas duas coisas. 10 minutos, professor. Não é melhor ter mais questões ou é individual assim? É individual. É? Bom, primeiro que eu vou começar até com uma questão com a Iana, depois tá ligado ao que você estava falando. Quando eu estava falando que são pouquíssimas questões na economia que são meramente econômicas, é porque eu estou justamente remontando a uma tradição do pensamento que vem de Aristóteles, por exemplo, que é justamente a ideia de que a economia, que no mundo grego estava vinculada às atividades do lar, e a política vinculada à atividade pública, à atividade da cidadania, da polis, etc., eu estou tentando indicar que, fundamentalmente, toda decisão econômica era uma decisão ética. Essa que é a discussão. Quem extirpou a ética da economia não foram os liberais clássicos, foram os neoclássicos. Foi justamente a tentativa de criar uma ideia de economia, que é uma ideia de economia vinculada a uma determinado maniqueísmo da atividade social. Tanto que Karl Menger, que para mim é o melhor dos neoclássicos, o que eu mais gosto, inclusive, de ler, que é o que, de onde o Hayek vai beber, por exemplo, né, só para localizar, formulava a ideia, por exemplo, de que o bem econômico, aquilo que é econômico, é aquilo que é escasso. É justamente essa ideia de uma economia vinculada a meios escassos e fins alternativos, essa definição que todo manual de economia você vai encontrar, os manuais ortodoxos, grosso modo, todos eles
começam com uma definição bem cartesiana, inclusive, do que significa economia, é justamente essa compreensão que vai retirar a ética do elemento fundamental da atividade econômica. Embora no capitalismo a dominação seja puramente econômica, portanto, com a mercantilização da vida, da terra, do trabalho, etc., todas as necessidades sociais elas são realizadas e garantidas mediante um sistema de trocas, mediante o sistema de trocas comerciais, mercantis, etc., o elemento básico que estrutura a atividade econômica não é uma determinada limitação do que é econômico, mesmo que a dominação seja econômica. O que é que está o problema? A dominação econômica no capitalismo ela é invisível. Se eu falar que nós somos dominados, bom, as pessoas vão falar, que absurdo, como eu sou dominado, se eu sou livre, eu posso andar, posso pintar meu cabelo, enfim, posso comer peixe. Esse tipo de limitação é um tipo de limitação que tem a ver com uma determinada interpretação, que é uma interpretação restritiva. Por isso que eu estou falando no início que toda discussão econômica é uma discussão ética e moral, é porque eu estou falando da discussão ética no sentido largo do que é a ética, no sentido mais profundo que significa ética. Por essa razão que toda a crítica da economia utilitária, dessa relação entre prazer e dor, por exemplo, que foi formulada pelos utilitaristas, ela vai partir fundamentalmente de uma crítica ética, compreendendo que a economia ela é, antes de tudo, uma ciência que não é uma ciência da escassez. Portanto, ela pode ser pensada, inclusive, como uma ciência da abundância, mas nunca como uma ciência da escassez. Ela é dentro dos marcos do capitalismo que ela foi reduzida a essa miséria, do sujeito não ter dinheiro e, portanto, ele não ter nada. O seu nada social está ligado ao fato de ele ser um sujeito desmonetarizado. Se ele é monetarizado, ele é um tudo social. Se ele é desmonetarizado, ele é um nada social. É nesse sentido que eu estava tentando indicar. Agora, Bastiat eu acho que seja uma boa referência para pensar, mesmo no termos do liberalismo, sobretudo porque o Bastiat é um autor que eu acho que eu concordo com Marx, no sentido de que é um autor muito pouco rigoroso em relação às definições classificatórias, a própria interpretação que pode ser feita do capitalismo, porque ele é muito apologista, né? Coisa que, por exemplo, o Smith não é. Quando você compara o Bastiat com o Smith, eu acho uma comparação digna de nota, não porque seja possível equiparar, mas porque dá para comparar bem essa discussão que eu queria apontar, que entra no que você no que eu quero responder sobre o que você estava perguntando. Ou seja, o Smith também pensava o capitalismo como um sistema que gera problemas, muitos problemas. E os problemas que o Smith via não eram problemas de excesso de Estado, como o Bastiat, por exemplo, vai se demover. Isso significa que o Smith estava formulando um tipo de elogio, entre aspas, do capitalismo, mas ao mesmo tempo sem perder a capacidade crítica de pensar o capitalismo como um sistema que produz distorções, e não somente produz distorções globais, como ele produz distorções sobre a humanização do sujeito. Por exemplo, quando ele está falando sobre os efeitos da maquinaria sobre os indivíduos, ele está dizendo que a divisão técnica do trabalho no capitalismo, naquele axioma lá, né, da produtividade do trabalho, é regulada pelo mercado, quanto maior ou menor o mercado, maior a produtividade do trabalho, etc. E, portanto, maior a extensão do mercado. Nos 5 primeiros capítulos da Riqueza das Nações, ele vai indicar que essa própria máquina capitalista ela produz uma espécie de deformação da personalidade do sujeito, do trabalhador, pelo próprio fato de que o capitalismo ele torna os indivíduos em bestas. Ele usa essa palavra. Ele torna os indivíduos bestas. Justamente pelo fato de que essa bestialização dos sujeitos ela está diretamente ligada a essa unilateralidade da máquina capitalista que vai absolutamente aniquilando as pessoas. Por isso que o Smith ele vai sugerir ao longo do texto
uma série de contra-tendências que pudessem, digamos assim, diminuir o efeito nocivo que o próprio capitalismo gera sobre o sujeito. Então, quando você está falando sobre arrecadação, por exemplo, o problema não é se tem muita arrecadação ou se gasta mal ou se gasta menos. O problema é a natureza da arrecadação, a natureza da tributação. E mais do que isso, aquilo que eu estava falando no início. Você não pode pensar a tributação apenas olhando para a alíquota. Você tem que olhar para como que a parcela da renda nacional ela é, em termos relativos, composta de tributação, e ao mesmo tempo tem que perceber como o Estado ele se avoluma, porque o problema é que o Estado ele é grande quando se trata dos interesses econômicos majoritários. Ele é grande quando é para desonerar, quando é para perdoar dívida, quando é para conceder crédito, quando é para garantir taxa de juros elevada, para garantir a acumulação privada de quem oferece crédito ao principal devedor público, que é o Estado. Então, esse tipo de relação tem que ser pensada. Nós estamos falando de 46%, volto a insistir nesse dado, 46% da renda nacional é desviada para pagar juros da dívida pública. E uma parte grande das dívidas, que é o debate hoje dos municípios e dos estados, uma parte grande dessa dívida hoje não é nem dívida, não é nem essa forma de dívida pública como a gente aprendeu dos anos 2000 para cá, é dívida externa mesmo. Como os municípios e estados não têm dinheiro para garantir o pagamento de suas dívidas com a União, o que é que os estados estão fazendo? Está contraindo dívida junto aos organismos multilaterais. Então, uma parte grande dos estados brasileiros estão completamente endividados em 150%, 250%, depende do estado. Por incrível que pareça, os que menos devem são os menos pobres, são os mais pobres, são os do Nordeste e do Norte. Quem mais deve é o pessoal do Sul e do Sudeste. São Paulo está ferrado, o Rio está atolado em dívida. Aí contraria a dívida onde? Contraria a dívida nos órgãos multilaterais. Então, esse é um problema crônico que nós temos que pensar. Qual é o peso? Aí que está a discussão. Qual é o peso do Estado? O Estado é máximo e é mínimo. Isso é uma relação bastante relativa, porque isso tem a ver com como o Estado funciona em função das diversas classes de disputa. Para mim, esse é um elemento que para mim é muito decisivo. E por essa razão que eu acho que não tem que ter menos Estado. Num país desigualitário como o Brasil, num país em que uma parte significativa da população está passando fome ainda, que uma parte grande da população sequer ainda está em níveis de escolarização mínimos, que uma parte grande da população está desempregada, falar em menos Estado é quase que um absurdo. É quase um absurdo, porque o Estado cumpre uma tarefa decisiva de proteção social inalienável. Se, por exemplo, nos Estados Unidos, uma parte significativa, todo o ensino superior americano é privado. Agora ele é sustentado como? Ele é sustentado uma parte com dinheiro público e uma parte com doações e com matrículas privadas. Quando você pega o caso da França e o caso da Alemanha, que são sistemas públicos e de acesso gratuito, você tem o sistema de matrícula, que é minoritário, comparando, por exemplo, com o sistema americano. Evidentemente que isso eleva o patamar do sistema americano a um patamar de extrema competitividade. Os processos de seleção em Harvard, por exemplo, são obscuros. Não são meritórios necessariamente. São sistemas que sofrem muita crítica interna nos Estados Unidos, porque nem sempre, ou quase sempre, não é o sistema meritório que garante a entrada em Harvard, mas o que garante a entrada em Harvard é a poupança dos pais. Por isso que há um peso muito significativo hoje do capitalismo patrimonial sobre a educação superior nos principais países do mundo. E essa é uma discussão muito significativa, que a gente não passa no Brasil, porque o Brasil sequer tem um percentual relativo da população escolarizada no nível superior. Esse é o problema. A maior parte da população brasileira sequer vai ter acesso à educação superior e muito menos à pós-graduação. Por isso que eu tenho razão nesse sentido. Quer dizer, você vai ter um sistema relativamente confortável para doutores, como você falou o termo, de alguma maneira isso, é verdade isso. Agora, por outro lado, você tem a mão pesada do Estado que omite o acesso público e gratuito universal a quem de fato precisa ter a estrutura do Estado, porque de fato, quem se apropria do Estado brasileiro hoje e da riqueza do Estado brasileiro, majoritariamente,
são os rentistas e as grandes elites patrimoniais nacionais e internacionais, porque são elas que ganham muito dinheiro com o pêndulo da dívida pública no Brasil. Enquanto a gente não discutir o problema do endividamento público do Estado brasileiro e qual o significado político e social que ele tem, nós não vamos conseguir sair desse patamar de lama que é essa situação que nós vemos no Brasil hoje. Por isso que o problema não é o Estado é menor ou maior, o problema é que tipo de Estado nós temos no Brasil. É um Estado patrimonial, é um Estado que se organiza a partir de uma lógica de corrupção seletiva, de corrupção vinculada a pequenos grupos econômicos, que independente dos governos, eles sempre se reproduzem dentro dos mecanismos de política econômica que garante transferência de recurso público. Porque a discussão no Brasil é a disputa pelo fundo público. Essa é a discussão central no Brasil hoje. E, lamentavelmente, a disputa pelo fundo público tem sido vencida por esses pequenos grupos econômicos de poder que exercem muita pressão sobre a política econômica brasileira e sobre o governo brasileiro, independente do partido, que acabam se reproduzindo de maneira indeterminada. Para mim, essa é uma discussão central. Por isso, nós temos que ter mais democracia, mais participação popular, como o único mecanismo de tensionar ou de tentar reverter um pouco o parâmetro, o pêndulo dessa estrutura desigual de reprodução, de transferência de riqueza para pequenos grupos. Não sei se respondi. Eu vou fazer outra coisa para fazer a pergunta. Vocês estão me ouvindo? Preciso falar no microfone. Dá a volta, né? Vai para lá. Vamos para lá. Tem que dar a volta. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Dário Pinheiro, sou aluno do curso de licenciatura em Química aqui na UFRN. Aí a minha pergunta vai basicamente direcionada aos dois, eu queria um comentário dos dois. Porque os dois falaram sobre a necessidade da existência do Estado, né, tanto no viés do liberalismo clássico, quanto da assistência social, né, do papel fundamental que o Estado tem na assistência social, e da Constituição, do contrato social, do contrato constitucional. Né? Eu sou um liberal radical, como muitos falam, do narcocapitalista. Na verdade, essa é a minha definição. Né? Eu acho que realmente o Estado não deveria existir de maneira nenhuma. Tá? E fundando no pensamento de Spooner, que é um dos autores que eu mais gosto, não sei se vocês estão familiarizados com ele. Spooner fala que o contrato constitucional, o contrato social, ele só é válido a partir do momento em que voluntariamente eu possa participar dele. A partir do momento que esse contrato social é compulsório, ele se torna ilegítimo porque eu não tenho a opção de não participar do Estado. Né? De um ponto de vista lógico, isso é escravidão. Então, como o professor falou que o capitalismo ele escraviza as pessoas, eu discordo, né? Eu acredito que o Estado escraviza as pessoas uma vez. Eu não falei isso. Sim. Só para... Uma vez que tudo bem, desculpa então. Uma vez que eu não tenho a opção de não participar de uma instituição que eu sou forçosamente obrigado a pagar pela manutenção dela, eu sou escravizado. Né? Então eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre a opção que eu não tenho de não participar do Estado e do que vocês veem sobre a anarquia, porque, enfim, eu sou um... Tá? Obrigado. 10 minutos para cada um. Bom, não, primeiro que eu não falei escravidão, eu não falei essa bobagem. Mas é escravidão. Eu não falei isso. Ao contrário, eu fiz uma distinção, inclusive, não sei se ficou claro, porque o tempo foi curto, entre as formas de dominação pré-burguesas e das burguesas. E eu falei que a forma de dominação prioritária no mundo burguês é a forma de dominação propriamente econômica, aquela que é invisível. Tá? Bom, tem o fenômeno do fetiche, tem o fenômeno da escravidão moderna, que é outra coisa, eu não falei nisso, mas poderia falar, da escravidão moderna, que se dá nos interstícios do mundo livre, burguês e tal, que é uma outra discussão. Agora, é evidente, o Marx falava em escravidão moderna para caracterizar os operários modernos, né? Para dizer que esse tipo de liberdade mercantil, de venda e compra e trabalho dentro do sistema fabril,
ele na verdade ele se assemelha a um modo contemporâneo de escravidão, né? Mas ele não está dizendo que é a mesma forma de escravidão, sobretudo porque a escravidão é a perda completamente do arbítrio. E é diferente do mundo burguês, em que nós temos arbítrio, nós nos movimentamos a partir de uma forma de arbítrio. Evidentemente que é uma forma de arbítrio que está ligada à liberdade negativa, como Locke formulou. Então, a nossa liberdade não é absoluta. Não existe essa história de uma liberdade absoluta em que o sujeito ele não tem limites da sua atuação. Eu vou voltar a isso quando eu voltar à discussão do anarquismo, que para mim é um debate que é caro, interessante, mas o que eu queria dizer em relação ao que você falou, por exemplo, quando o Hobbes formula um Leviatã a Constituição do Estado, os indivíduos não são forçados a se submeter ao Leviatã. Não são forçados. Eles, no uso da sua liberdade individual, eles abrem mão da sua liberdade absoluta e abrem mão do exercício pleno da sua liberdade, que é arbitrar a vida do outro, para que o Leviatã pudesse preservar a segurança individual e garantir a paz social. Então, nem Hobbes, que é classificado como, digamos, o liberal mais autoritário, né? Que eu não acho que seja isso, mas é classificado como o liberal mais autoritário, mesmo em Hobbes, a Constituição do Estado, ela não é oriunda de uma usurpação da liberdade, mas são os indivíduos, no gozo e na plenitude da sua liberdade, da sua consciência, abrem mão dela para a preservação da vida. Então esse é o fundamento básico que elabora e que é fundacional à Constituição do Estado moderno, e tal como o Hobbes vai formular, e evidentemente Locke, Rousseau e etc., vão desenvolver Montesquieu de maneira bastante aguda. Então, eu acho que é uma confusão dessa corrente da qual tu faz parte, que eu acho que é uma corrente que eu acho estranha, porque eu acho que o anarquismo é uma outra coisa. Inclusive, o debate clássico do anarquismo, ele tem a ver com uma outra discussão, porque os anarquistas clássicos, que não começou em Bakunin, né? Os anarquistas são mais antigos do que isso, mas eu pego Bakunin especialmente porque é o grande anarquista rival, né, do Marx, e ao mesmo tempo que formulou toda uma concepção libertária da política e da vida social, mas o Bakunin era um comunista, né? Nesse sentido, o Bakunin ele lutava e formulou um tipo de pensamento, de crítica radical contra a dominação burguesa, contra a dominação da classe, independente da classe que seja. Portanto, é diferente de uma certa formulação do anarquismo, do anarcoliberalismo, como se queira se chamar, porque é verdade que o anarquismo clássico, o anarquismo radical, ele defendia a liberdade como valor universal, era contra a mediação do Estado, e essa era uma diferença importante que diferenciou Marx de Bakunin, porque até então eles eram amigos e compartilhavam de muitas ideias importantes sobre a constituição da Primeira Internacional Comunista. Mas o que começou a diferenciar suas posições foi claramente pelo fato de que Marx defendia o Estado como o Estado era um espaço de dominação de classe, a dominação proletária do Estado poderia servir para a destruição do próprio Estado e do próprio poder econômico da burguesia, que era proprietária da propriedade privada dos meios de produção. Bakunin achava que era o contrário, achava que nós tínhamos que ter um tipo de transição radical, uma espécie de jacobinismo de esquerda, que pudesse fazer uma transição dura, letal, rápida e radical de um tipo de sociedade de classe para uma sociedade plenamente livre. Então, essa posição dos anarco-liberais é uma posição que parece simpática, mas ela é anacrônica. E por que ela é anacrônica? Ela é anacrônica porque ela combina um tipo de defesa de um sistema que, do ponto de vista do marxismo e do anarquismo clássico, ele é originalmente opressor. E ele é opressor porque a forma de dominação econômica, ou seja, esse tipo de liberdade, que é fetichista e reificadora, que é o problema fundamental. Nós não podemos ter uma sociedade livre com trocadores plenamente organizados. Nós não podemos ter uma sociedade plenamente livre, organizada, pautada dentro do liberalismo. Porque essa lógica da liberdade formal que o liberalismo prega, ela oculta aquilo que é um elemento decisivo, aquilo que está no interior, na substância
A propriedade privada dos meios de produção, ela esconde a dominação econômica, moral e social sobre classe. E esse que é o problema fundamental. Esse é o problema que o Smith tentou se desvencilhar. Porque o Smith falava em indivíduos, mas falava em classes ao mesmo tempo. Depois de Smith, após a economia política clássica, que a ideia de classes sociais ela é completamente obliterada. Por isso que quando o Smith formula a ideia dos rendimentos, rendimentos do trabalho, rendimentos do capital, rendimentos dos proprietários agrícolas, que é o salário, os lucros e a renda da terra, vai ser obliterado completamente pela escola neoclássica, que vai acabar com a ideia de rendimentos e vai transformar tudo em lucro e salário, para justamente enfrentar, apagar o que significava a categoria do rendimento. Porque falar em rendimento significa falar justamente que há estratos sociais que estão organizados de maneira distinta dentro da economia e que, portanto, essa localização distinta da economia faz com que eles tenham rendimentos, inclusive, completamente diferenciados. Então, me parece que essa discussão do anarcoliberalismo, embora ela seja muito sedutora, e uma parte muito grande da juventude, né? Eu digo juventude, nós somos mais um pouco mais jovens do que eu, do que a Ana, não sei qual eu tenho, mas talvez seja até mais nova do que você, não sei, porque eu tenho cara de novinho. Mas enfim. Mas é uma discussão sedutora, porque é uma discussão que está vinculada ao seguinte: bom, eu não preciso ter nenhum tipo de ordenamento. Para que ter ordenamento jurídico mesmo? Porque se eu pago tributo, por que eu tenho escola pública? São perguntas desse nível, né? Por que eu tenho escola pública? Por que eu não posso escolher? Por que eu tenho a água encanada? Por que eu não posso escolher ter um poço? São dilemas propriamente do anarcocapitalismo. São problemas que eu diria, com todo respeito, são fetichistas. São fetichistas porque eles não entram no decisivo problema fundamental. É como se eu obliterasse que a história dos últimos séculos, a história do erguimento do liberalismo, ele foi feito à base do colonialismo, foi feito à base da destruição da África, foi feito à base da escravização de indígenas, ou da tentativa da dizimação de indígenas na América Latina. Oblitera o fato de que os negros desse país, como na França, como nos Estados Unidos, sofrem todos os dias o que de pior essa sociedade produziu, que é o racismo. E ela foi agudizada pelo capitalismo. Porque a escravização de negros, de homens e mulheres de África, ela está combinada ao mercantilismo, ela não existia antes. Não dessa maneira. Claro que não, me prova que existiu. Não existiu. Ela está combinada ao colonialismo. Está combinada ao mercantilismo. Esse tipo de imundície, teórica, social, me desculpe, que nós temos que enfrentar dentro da luta contra o capitalismo. Não é somente uma defesa de uma liberdade fetichista, de uma liberdade de comer peixe ou de comer frango. Nós temos que ter um tipo de sociedade que seja radicalmente humana, o que significa que não podemos tolerar nenhuma forma de exploração, opressão ou humilhação. É contra isso que Bakunin lutava, mesmo que eu tenha muitas posições críticas a Bakunin. Era contra essa posição que Bakunin luta, que não é a mesma posição que os anarcocapitalistas, os anarcoliberais, eles defendem. É algo completamente diferente. Embora eu reconheça que muitos de vocês sejam honestos, no sentido de acharem que o Estado é opressor, que o Estado os aniquila, estarem cansados também de corrupção e etc. Mas o método e a forma de saída ao dilema estrutural básico de dominação do capitalismo é errado. E é errado porque não torna um problema fundamental. Isso significa compreender o capitalismo como um sistema global, como uma lógica global de produção de desigualdade, de desigualitarismo, que produz toda a ordem de danos, toda a ordem de ofensas, toda a ordem de exploração, toda a ordem de humilhação e toda a ordem de dominação contra populações inteiras e contra grupos étnicos inteiros. Essa é uma discussão fundamental, é verdade. A vida das mulheres no capitalismo melhorou? Melhorou, mas não por causa do capitalismo, por causa das mulheres. A vida dos negros melhorou no capitalismo? Melhorou, não por causa do capitalismo, mas pelos negros que lutaram contra o racismo e lutaram contra o capitalismo. Uma parte grande do movimento negro e do movimento de mulheres, quando ele ganhou a explicitação pública em maio de 68, nas lutas de 68, foi uma luta combinada contra não somente o machismo, não somente contra o racismo, mas ela estava combinada na luta contra o capitalismo. Então não dá para ignorar ou dá para achar que o capitalismo é o capitalismo de Facebook, que é o capitalismo legal do shopping center.
essa face relativamente bonachona do capitalismo, ela oculta ou ela contrasta com aquilo que fundamentalmente o capitalismo produz, que é miséria, que é desigualdade social, que é distanciamento entre as classes sociais, que é a privação de uma parte grande da população. É contra esse tipo de formulação que eu acho que nós temos que começar a debater de maneira séria na universidade. Sabe por que eu estou falando isso? Porque já percebeu onde é que o anarcocapitalismo ou o anarcoliberalismo ele cresce? Não é nas periferias, né? É nas universidades e na classe média intelectualizada. Obrigado. Bom, só para retomar a tua pergunta, qual a nossa opinião sobre a perspectiva anarquista? Também da anarquia e porque eu não tenho a opção de não participar do Estado. O que vocês acham disso? Se eu deveria ter a opção de não participar dele? Sim. Como é teu nome mesmo? Dário, eu não me afino ao ideal anarquista, tá? Mas, ao contrário, por me afinar ao ideal liberal, reconheço a importância do Estado para a manutenção dessa ideologia liberal, mas de um Estado com o formato necessário ao Estado. Deixa eu ver se eu me faço mais claro. O Estado, enquanto instituição definidora de regras para que as outras instituições se adequem a ela. É esse o modelo de Estado que eu como árbitro, exatamente, o Estado como árbitro. E aí, quando a gente fala, o professor bem registrou a importância de discutir qual é o Estado, e não somente se ele é grande ou se ele não é, eu concordo. Eu acho realmente que é importante ver qual é o Estado, até porque, se ele é grande, aonde que ele está grande? Eu defendo a existência de um Estado e acho indispensável, sobretudo por prezar pela segurança jurídica que me referi, lá que veio na fonte do Adam Smith, que ele também registrou como importante ao desenvolvimento. Então, não vejo como garantir segurança jurídica sem o Estado. Agora, não é um Estado crescendo para a sociedade que essa segurança jurídica ela se observa. Não sei se tu está conseguindo entender a minha posição, mas acho importante, sim, um Estado, mas não nesse formato que a gente está vendo hoje. E assim, como o professor Saulo bem destacou, numa sociedade tão desigual, tão miserável como é a sociedade brasileira, pressupor a inexistência de Estado é quase uma loucura, né? Professor, vocês conhecem essa expressão? Eu concordo que seja. Agora, a forma de intervenção que o Estado brasileiro vem manifestando, ela é ineficiente, inclusive aos propósitos que ele declara. Então, nesse sentido é que eu acho que o agigantamento do Estado está prejudicial para a gente. Não que nós estejamos em condição de desprezá-lo, longe disso. Mas a forma com que ele vem crescendo, ela mais é negativa, e negativa de direitos, inclusive, garantidos formalmente por ele, do que outra coisa. Boa tarde, gente. Muito obrigada. Boa tarde. Então, eu também sou uma anarcocapitista. Primeiro eu queria dizer que o eu também sou uma anarcocapitalista. Primeiro eu queria dizer que o anarcocapitalismo não é um sistema perfeito que algum intelectual da classe média propôs, não é. A anarquia também não é isso. Bakunin teorizou acerca da anarquia, mas ele não é tudo que ele escreveu não é exatamente o que é a anarquia. A gente possui ferramentas praxeológicas, lógicas e também empíricas para poder observar o que é a realidade e não o que um teórico pensou que vai ser de uma forma cheia de unicórnios, onde todo mundo vai colaborar, onde não existe capitalismo, porque eu não consigo entender qual é a alternativa ao capitalismo, o que é. Então quer dizer que alguém vai me impedir de colaborar, de fazer trocas voluntárias com outra pessoa. Alguém vai chegar, eu falei do monopólio de força e violência do Estado. Alguém vai chegar e vai me impedir de fazer trocas, vai chegar de colaborar, de competir no mercado, como é isso? Qual é a alternativa de criar valor, de alocar recursos ao
agora está com uma camisa que eu sempre achei bonita, mas eu tinha visto ninguém usando, né? Que é menos Marx e mais Mises. Bom, eu vou começar dizendo que qualquer intelectual, qualquer filósofo político, qualquer moralista, né, que apresentar a ideia de que o mundo pós-capitalista ele é um mundo com facilidades, ele é no mínimo um charlatão, para não dizer que é desonesto, enfim, etc. É evidente que, e nesse sentido eu concordo com Marx, que o capitalismo ele é o melhor dos mundos possíveis, historicamente produzidos até o tempo presente. É só ler o manifesto do Partido Comunista, né? Marx passa uma parte grande da primeira parte do manifesto fazendo uma definição absolutamente soberba do capitalismo, apresentando com muita profundidade o significado autêntico da qualidade material, espiritual, de liberdade e etc. que o capitalismo produziu. Agora, é evidente que os anarcocapitalistas, ou qualquer coisa que se classifique nesse patamar, parte de uma contradição que é uma contradição que é falsa. A contradição não é mercado e Estado. Eu já salientei aqui. Os liberais clássicos não pensavam a contradição dessa maneira. Smith não pensava a contradição dessa maneira. Ricardo não pensava a contradição dessa maneira. Malthus não pensava a contradição dessa maneira. Para pegar 3 dos grandes economistas políticos clássicos. A contradição fundamental não é Estado e mercado. Até porque Estado e mercado eles são complementares. Eles servem mutuamente para retroalimentar a dinâmica global de abrangência do capitalismo realmente existente. O que Marx tenta interferir nessa discussão é tentando mostrar que a contradição fundamental se dá entre capital e trabalho, entre burguesia como uma classe de dominância e o conjunto das outras classes existentes. E o conjunto das outras classes existentes organizadas num escopo material de não serem proprietários. Não serem proprietários daquilo que de fato controla e produz a riqueza materialmente produzida pela humanidade. Então essa é uma contradição, é um antagonismo básico que o Marx vai interferir e vai se distanciar do conjunto do pensamento liberal. Então não há uma discussão. Eu acho estranho como aqui no Brasil se fala em Estado opressivo. Eu acho muito estranho. Se nós tivéssemos a experiência francesa ou alemã, ou nórdica, Suécia, Noruega, eu até entenderia. Ele está chiando porque tem muito Estado. Porque o metrô é público, o hospital é público, o banheiro é público, o cacete é público. Agora no Brasil, que nós não temos um estado de bem-estar social, que não tivemos uma experiência vigorosa de direitos. Ao contrário, eu posso citar aqui uma lista imensa de autores que sustentam a ideia de que no Brasil nunca houve cidadania, nem mínima nem máxima. Nem mínima nem máxima. E a gente ficar exortando a ideia de que nós somos oprimidos pelo Estado, não é um problema de fé. Nós não podemos discutir fé aqui, nós temos que discutir análise histórica combinada com a percepção teórica. E aí podemos ter diferença sobre isso. Agora nós podemos constituir um mundo no Brasil que não existiu. Nós vivemos até muito pouco tempo uma sociedade escravista no Brasil. Ou esqueceram que está passando 4 séculos de escravidão no Brasil? Legalizada pelo Estado. Exatamente. O Estado positivou foi o Estado que garantiu a escravidão, né? Sim. Então foi o Estado que garantiu o empreendimento público, sequestrou os africanos lá na África, trouxe para cá. Você estuda o que mesmo? Química. Você acha que tem que ir para a faculdade de História, porque evidentemente que isso nunca existiu. Me desculpe. A escravidão, não, me desculpe. Eu sou negro, é uma discussão que não tem nada a ver com o Estado, necessariamente. O empreendimento colonialista, que foi bancado pela coroa portuguesa, com o dinheiro da burguesia comercial, porque
a aristocracia política que controlava o Estado não tinha dinheiro. Que isso? Qualquer livro de história do mundo moderno explica isso. Não foi um empreendimento estatal necessariamente, foi uma combinação do dinheiro privado e dos interesses da burguesia comercial, da transição do mundo medieval para o mundo burguês, com a atuação do Estado. Mas você falar que o Estado fundou a escravidão é uma ignorância, me desculpe. É uma ignorância. Você falar que o Estado teve organizado, ajudou a combinação da fundação da escravidão, isso é um aspecto, é razoável de perceber isso. Agora, falar que o Estado fundou a escravidão, isso não tem um historiador, me cita um historiador sério, um estudo sério, produzido no mundo, que diga que a escravidão é resultado do Estado. A não ser que você queira discutir a escravidão antiga, ainda podemos debater. Podemos debater a escravidão antiga. Agora, a escravidão moderna, ela está diretamente ligada aos interesses da acumulação primitiva de capitais que se deu, de um lado, na exploração das colônias no Brasil, na América, tanto a América portuguesa como a América espanhola, mas também como ela está combinada com o tráfico negreiro. Foi o tráfico negreiro que garantiu um volume absurdo de dinheiro, de riqueza mobiliária, que foi deslocada para a Europa. Isso foram empreendimentos privados. O tráfico negreiro não era um empreendimento público, por exemplo. Não era um empreendimento público. A colonização foi um empreendimento público-privado. Agora, o tráfico negreiro foi um empreendimento claramente privado, porque tinha a ver com as companhias privadas que ganharam muito dinheiro traficando homens e mulheres da costa da África. É isso que eu estou querendo apontar. Você não pode fazer uma afirmação que no atributo da vontade. A vontade não pode substituir a realidade. É diferente. Eu também odeio o Estado, não tenho nenhuma afinidade com o Estado, eu sou comunista. Comunista ele não quer Estado, quer uma sociedade livre fora do Estado. Que é uma outra discussão. Agora, não podemos olvidar o que foi a análise histórica do último período, da Constituição da sociedade brasileira, por exemplo, que ela é claramente marcada por uma atuação decisiva do empreendimento privado. Claro que o que acontece, como o Brasil o Brasil é invadido, é isso, aqui existe um pós. Entre 530 e 1537, o Brasil não tem nenhum tipo de prática exploratória nem de colonização. É com 37 que as primeiras formas de organização administrativa elas são estabelecidas. Aí você constitui as capitanias hereditárias, etc. E as capitanias hereditárias é uma forma de dominação dinástico-patrimonial. São grupos privados que se valem da dominação pública, combinada, que foi estabelecida pela coroa portuguesa no Brasil, e a partir do estabelecimento de cartas de concessão com os donatários, se estabelece a concessão pública a entes privados para a administração local da riqueza e do processo de colonização do Brasil. Então é diferente. Por isso que no Brasil se constitui uma forma de dominação patrimonial, que são os interesses privados que são geridos dentro do espaço público. Os Donos do Poder, que é um belíssimo livro do Raimundo Faoro, demonstra isso absolutamente. E é bem interessante pensar isso, por quê? Porque Portugal não passou pelo mundo medieval, não teve feudalismo. Por exemplo, não teve mundo medieval. Quando você estuda mundo medieval, você estuda a França, estuda a Alemanha, estuda um monte de lugar, mas você não estuda Portugal. Porque Portugal não passou pela via clássica do mundo medieval como os outros países eles passaram, por exemplo, na Europa. Então isso tem tudo a ver com a transposição de um tipo de Estado que existia em Portugal, que não era a mesma forma de Estado que estava se organizando em torno da França, do que veio a ser a França depois, do que veio a ser a Itália, do que veio a ser a Alemanha, que se unifica como Estado só no século XIX, é o país tardio da Europa, mas se consolida de maneira específica. E essa maneira específica, dessa combinação entre o público e o privado muito imbricada, ela é transmutada para a colonização que vai se dar aqui no Brasil. Então você não pode falar em colonização que é garantida pelo Estado. O Estado ele estabeleceu, evidentemente, como um pacto colonial, ele era um pacto de dominação entre duas nações que não eram bem nações, mas ao mesmo tempo sustentado diretamente pela burguesia comercial, porque a aristocracia portuguesa não tinha um centavo. Como é que ia garantir um empreendimento mercantilista? Que se exigia somas vultosas de riqueza mobiliária, de dinheiro. Era impossível. Quem garantiu
o financiamento do empreendimento mercantil, quem garantiu a colonização e quem garantiu o tráfico negreiro foi o capital comercial, que é a primeira forma de capital que se dá no capitalismo. O capital mercantil comercial, depois o capital industrial, depois surge o capital bancário, o capital industrial, surge o capital financeiro e etc. Mas falar, me desculpem, que o tráfico negreiro, que a escravidão no Brasil, ela foi um empreendimento estatal, aí é um pouco menos, aí não é nem menos Marx, nem menos Marx, mais nisso, é mais história do Brasil e mais análise histórica que aconteceu no Brasil, porque não dá para a gente relativizar a escravidão. Não dá para relativizar a escravidão e dizer, não, é um problema do Estado. Não é um problema do Estado, necessariamente. É um problema de uma forma de dominação, até porque com esse dinheiro da escravidão e com o dinheiro da exploração predatória da riqueza que se deu aqui na América Latina, na América do Sul, foi que garantiu a acumulação primitiva para a primeira Revolução Industrial, junto com os cercamentos das terras que se deram no interior da Europa. Não esquecemos essa lição básica da história. Não podemos esquecer isso, não. A escravidão está diretamente ligada à dominação, à expansão do capitalismo pelo mundo. Isso é um elemento irrefutável contra o qual não podemos nunca olvidar. Caso contrário, nós vamos começar a relativizar a escravidão. Obrigado. Eu sei que a pergunta não foi para mim, mas eu queria só fazer uma consideração. Bom, o Canotilho, que é não sei se você conhece, professor? O Canotilho do direito? Não, é um constitucionalista. Nunca li, eu sei quem é, mas nunca li. Ele fala, ele tem uma expressão que eu gosto muito, quando ele diz assim, nós não podemos parar o vento com as mãos. E para essa discussão de capitalismo, socialismo e tudo, eu sempre me reporto a esse pensamento, porque assim como o capitalismo possui suas falhas, e longe de qualquer defesa do capitalismo imutável ou redondinho, perfeito e tal, os outros sistemas também possuem os seus problemas. Então, utilizando esse mesmo contexto histórico que o senhor apontou para falar sobre essa defesa do anarquismo, como os meninos estão se declarando signatários, eu fico pensando assim, qual seria o modelo mais adequado em contraposição ao capitalismo? Porque por esse contexto de dados históricos, a gente não encontra prosperidade, liberdade, tolerância, inclusive no que diz respeito às minorias, em quantidade maior do que nas nações capitalistas. Né? Então, é até eu fico pensando, tudo bem, existem os problemas do capitalismo indiscutivelmente, mas a gente não pode parar o vento com as mãos e desconsiderar os dados que a própria história nos dá quanto à prosperidade, desenvolvimento, liberdade, tolerância, respeito, ética mesmo, dos sistemas que se contrapõem ao capitalismo. Posso fazer uma pergunta? Não, porque eu não quero prolongar. Vamos uma pergunta. Vou te dar um exemplo. A professora Rayana também pode comentar se ficar à vontade. Não, o pessoal está me ouvindo? Não, porque eu fiz UF, mas CCH é um lugar que você tem que treinar a fala para todo mundo ouvir. Mas vai, eu tô vendo. CCH Style, CCH foi aquela ágora famosa ali. Para complementar a Gabi com o cigarro lá. Então, é o seguinte, eu ia na verdade fazer um ajuste fino, sua pergunta que eu lhe fiz anteriormente, mas creio que a gente possa aprofundar até com discussão, e-mail, se assim o senhor estiver disponível. Mas eu achei interessante, o senhor se declarou comunista agora, comentou autores, normalmente a gente usualmente não vê um comunista normalmente declarar, só falando inclusive de Menger, né? Porque até mesmo dentro do pensamento austríaco fala-se um pouco de Menger, exatamente o que ele começou e tal. Mas o senhor falou do comunismo, e eu percebo que na sua fala toda hoje, o senhor provavelmente fez ponderações acerca de vários autores e tal. E a partir de um dado histórico, eu tenho uma curiosidade, eu gostaria de perguntar, como comunista que o senhor se declara, qual é o problema
da operação da maquinaria comunista. Eu vou explicar por quê. Existe um ditado de um general da Marinha Americana que disse o seguinte: pelo fato dela ter sido muito bem projetada, ela é algo desenhado por gênios que pode ser operado por idiotas. Ou seja, ela tem uma espécie de regra de funcionamento em si, que é a discricionalidade dificilmente bagunça. Se a proposta comunista, como o senhor fala, eliminar as contradições capital-trabalho e outros problemas que ela busca, por que a operação do maquinário comunista no século XX trouxe tanta morte? É impossível nós falarmos de partidos e ação comunista, principalmente as que lograram êxito politicamente, sem falar de extermínio, Rússia, China, Camboja, Cuba e outros regimes que, digamos assim, surgiram com essa bandeira. O que seria o problema dessa maquinaria? Existe um problema de difícil interpretação na teoria marxista? Por que na mão de muitos de seus seguidores ela ganhou esse destino tão sangrento? Bom, a exceção do livro negro do comunismo, que é aquele belíssimo livro, né, que todo mundo deve ter lido aqui. Um chove mesmo, falando. E em que ele faz uma pesquisa absolutamente manipulatória no que diz respeito aos números de assassinato de Estado, né, que foi feito pelos protótipos ali de Estados pós-revolucionários. E isso é a primeira coisa que eu já queria dizer. Não estamos falando de Estado comunista, estamos falando de Estados pós-revolucionários, Estados onde houveram revoluções políticas. Cuba, China, Rússia, Não deveria se ignorar as e bandeiras. etc. São sociedades pós-revolucionárias. Não são sociedades comunistas, no sentido original, do que significa a hipótese comunista, como o Alain Badiou, né, que é um filósofo francês contemporâneo, diz. É evidente que os fracassos históricos eles estão muito ligados à própria confirmação da hipótese, né? Quando a burguesia ousou fazer as primeiras revoluções no século XVIII, eram também revoluções muito incertas, revoluções que foram sangrentas, né? Duras. O período de terror, por exemplo, da Revolução Francesa é absolutamente flagrante nesse sentido. Grosso modo, as classes parasitárias que controlam os estados em derrocada, elas agem na contraofensiva na manutenção dos privilégios. E, de fato, a história da humanidade é marcada por conflitos agudos, das mais diversas ordens. Bom, isso nada justifica ou desumaniza ou humaniza os fenômenos históricos. Do ponto de vista da análise e da teoria, para mim, pelo menos, individualmente, como cientista, importa menos o que eu sinto do ponto de vista humano e muito mais o que eu penso do ponto de vista filosófico. É isso que eu estou querendo primeiro limpar o terreno, para demarcar um pouco o que é que significa, o que é o meu humanismo daquilo que é a minha capacidade de pensar o fenômeno. Bom, de fato, a Revolução Cubana nos anos 50, a Revolução Russa nos anos 10 e a Revolução Chinesa são as três experiências mais agudas, né, de tentativa de construção de um modelo de transição ao capitalismo. Noves fora, a Revolução Cubana e a Revolução Chinesa, para mim o que de mais importante foi elaborado do ponto de vista histórico foi na Rússia entre 17 e 24. Depois a degeneração, antes é a pré-história da luta pela revolução. Uma política econômica? Mas não só. E eu vou tentar indicar, porque eu queria falar algumas coisas para que a Rainha fez uma questão ainda há pouco, e eu queria só para lembrar, assim, que é uma história que pouco se conhece, e na verdade só agora no Brasil a gente começou a ter acesso a essa discussão, que é uma discussão que já se dá nos Estados Unidos e na Europa há muito tempo.
O que foi feito na Revolução em relação ao direito das minorias, né, que é um tema que especialmente me é caro, que para mim é muito importante, em especial em relação à questão dos direitos da mulher. Quando os revolucionários estão no poder em 17 e começa a estabelecer a tentativa de erguer um novo Estado, né, porque a ideia era tomar o Estado e tentar erguer um novo Estado dentro do próprio Estado. Isso levou a patamares incontroláveis, porque a lição que o Marx havia dado e que o próprio Lenin escreveu lá no livro Estado e a Revolução era justamente tomar o Estado para destruir o Estado, né? Tomar o Estado e definhar o Estado, reprimindo as próprias forças repressoras que o Estado possui, desarmando o Estado, diminuindo a burocracia, transferindo o poder da estrutura burocrática aos conselhos populares, aos soviets, etc. Essa era a expectativa, digamos assim. Era a expectativa que foi formulada pela experiência revolucionária do final do século XIX e do século XX. Uma das coisas mais interessantes, que para mim são os germes para o futuro, né, que pode ser subtraído do que foi pós-24, que aí é o período de stalinização da sociedade russa e é absolutamente assustador e terrível, terrível que foi feito depois, em relação às mulheres, é muito interessante. Pós-17, o trabalho doméstico na Rússia, ele é estatalmente, governamentalmente eliminado, por decreto. Decreto junto aos conselhos populares que estavam sendo formulados. Então, o trabalho doméstico, como é que o trabalho doméstico ele foi extirpado por decreto? De um lado, foram criadas creches públicas de controle governamental, popular, para que todas as mulheres fossem subtraídas da vida privada e tragadas à vida pública, porque o que fundamentalmente trava a mulher de participar da vida pública e a vida doméstica, a dominação masculina, ela se consolida materialmente na vida doméstica, de fato. E a outra questão, que para mim é incrível, a constituição de lavanderias públicas. Sabe o que aconteceu? Nos primeiros anos da Revolução, você teve uma mudança de menos de 1% de mulheres matriculadas nas universidades para 17, 18, 20%. Entende o que significa isso? Uma sociedade rural, atrasada, conservadora, patriarcal e muito machista. Isso tudo fez com que uma parte das mulheres, muito significativa, se dedicasse à ciência. Foi um período histórico, sem precedentes, na formação de cientistas mulheres e surgimento de filósofas mulheres. Só para registrar, de caráter público e tal. E ao mesmo tempo, a participação muito decisiva da mulher na vida pública, como deputadas eleitas, como representantes eleitas dentro dos soviets. Isso modificou muito o tensionamento do que significava a política governamental. Porque uma coisa são os homens defendendo posições estritas. Outra coisa completamente diferente são as mulheres falando por si mesmas. As mulheres enfrentando o machismo que nós carregamos, o patriarcalismo que nós carregamos. Não só em nossa sociedade, nós como homens carregamos. Então, eu estou colocando só um pequeno elemento, Quem quiser ler sobre isso, compra um livro da Goldman, chamado Mulher, Estado e Revolução, extraordinário, que é um livro que trata só sobre as questões de família, debate de família de direitos, pode te interessar também, sobre essas questões de mudança governamental que se deram na Rússia. Por que eu estou indicando isso? Para dizer claramente o seguinte, os comunistas, de fato, não estou falando comunista do PCdoB, né? Poupem, né? Não estou falando esse pessoal, estou falando comunista, não tem nada a ver com partido, necessariamente. Eles não são estatistas. Os comunistas não são estatistas. Os comunistas veem, no máximo, o Estado dentro do capitalismo como um mecanismo de contenção importante para garantir direitos sociais, para garantir a dignidade da população.
São espaços públicos importantes pelos quais a política e a democracia podem controlar o interesse privado. Mas não tem nenhum tipo de ilusão que nós vamos mudar o mundo pelo Estado. Nós podemos sim ter um Estado mais democrático, isso é bom para todo mundo, mesmo para os anarcocapitalistas que não gostam de Estado, mas é muito bom para eles, inclusive, um Estado mais democrático, um Estado que atenda aos interesses da população, um Estado que tenha plebiscito para definir questões mínimas, um Estado que faça consulta pública, um Estado que tenha transparência em relação à dotação orçamentária, à execução financeira da renda pública que é arrecadada via sistema tributário. É muito bom, inclusive, que nós temos um avanço na democracia em um país